Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Estamos aqui hoje em mais uma live do Tiririca. Para quem não me conhece, me chamo Anderson, faço parte aqui da equipe da F5, proprietária do estúdio, e hoje estou aqui fazendo uma participação um pouco diferenciada, assim, para entrevistar aqui o seu Vanderlei, seu Tiririca mais conhecido assim, né? Seu Vanderlei. Então, boa noite a todos, né? E passar a palavra aí pro homem para começar bem a noite. Boa noite, Anderson. Tudo bem? Tudo Tudo bom? E certo? o senhor, como é que tá? Temos firme na paçoca, como diz o gaúcho, É assim né? mesmo. E um prazer muito grande. Hoje eu, como sempre entrevistei, hoje eu tô sendo entrevistado. É, Mas para mim é uma honra sendo entrevistado por a sua pessoa. É até para nós trocar uma ideia. Para pessoal, as pessoas que nos seguem entender o porquê que nós estamos aqui também, porque nós estamos aqui por uma boa causa, não é isso? exatamente. Também é um prazer estar entrevistando o senhor aqui, estar presente, né? Participando hoje. Especial, né? É. Mas então é isso. Vamos já emendar na primeira pergunta, já que o senhor Vamos, vamos. começou. A primeira pergunta, então, que eu queria fazer é como que o senhor surgiu com as lives? Lá antigamente, na motivação, lá no começo. E daí depois nós partimos para as outras perguntas, né? Vamos começar Sem, com essa. sem problema. Na verdade, assim, Anderson, eu comecei com as lives a partir da 2020, quando eu participei do pleito eleitoral lá de 2020, e aí eu não consegui chegar a ocupar uma cadeira na Câmara de Vereador, mas eu criei comigo, como eu tinha um projeto para ajudar a sociedade, eu falei, eu vou tentar de uma outra forma ajudar a sociedade. Bacana. Aí eu criei essas lives até para mim trazer ao público o que nós precisava fazer, o que nós precisava criar, ideias novas dentro do nosso município. E aí eu me veio a live. Falei, vamos criar uma página aí, vamos fazer as lives. E aí eu comecei a fazer as lives lá em 2020, lá em janeiro eu já comecei. Eu fazia 2 vezes por semana. E aí muito trabalho também. E aí eu reduzi para um Sim. dia por semana. E nós estamos aí até hoje, né? E é através dessas lives também, Anderson, para ficar bem claro, a gente ajudou muitas pessoas. Muitas pessoas, por exemplo, pessoas que precisavam de uma ajuda. Nós levantamos uma matéria através de companheiros do comércio do nosso município. Nós conseguimos aí construir casas dentro do nosso município, através de empresas. Então, assim, para mim isso é muito gratificante, porque eu através da live eu consegui ajudar pessoas. Bacana. Então, para mim foi muito bacana isso. Sim, muito interessante. É, fazendo uma outra pergunta, agora fugindo bastante do assunto, mas eu queria saber mais do senhor mesmo. Né? Eu tive um tempo em Cascavel, agora que tô voltando para Capitão, né? Vim no final do ano passado e conheço pouco assim da história do senhor, né? Sei quem é, conheço, mas não sei onde é que nasceu, né? Não sei como que veio aqui, Po- como que surgiu o homem. Positivo. Isso é muito interessante até para as pessoas. Muitos perguntam também para mim Isso, essa mesma isso. pergunta, Anderson. Essa semana uma pessoa me abordou e falou assim: "Ah, você é o famoso Tiririca?" Eu falei: "Não, não sou famoso. Mas eu nasci em Nova Prata do Iguaçu. Ah, aqui perto. Nasci no ano de 1978, tô com 46 anos, né? E aí com 16 para 17 anos eu vim para Capitão. Nós Hum, viemos para Capitão, meus pais vieram tudo para cá, meus parentes já moravam todos aqui. Então a gente veio para Capitão. E a gente sempre, eu trabalhei em muitas empresas, lá no início da Anjos, por exemplo, eu era funcionário, lá no início da Index, também era funcionário, então assim, eu trilhei por muitas empresas dentro do nosso município hoje, conheço a história do nosso município, e bacana. aí por muito tempo, talvez, eu trabalhei em barragem, na construtora Camargo Correia. Então, assim, muitas das vezes a gente se ausentou de Capitão, mas sempre a gente estava contribuindo, sempre a gente morava aqui, a gente tinha casa aqui. Então, assim, a gente ia trabalhar, mas voltava, Sim, né? sim. Então, assim, hoje Capitão para mim é minha paixão. Posso dizer assim, tá na veia, o Capitão. A gente ficou fora, mas a gente volta. Ah, não, minha terra é Capitão. Então, assim, a gente surgiu de Nova Prata do Iguaçu, nascemos lá e estamos aqui hoje. E para nós é uma alegria morar nessa cidade. Bacana, bacana. Temos mais uma pergunta aqui. Talvez eu
pule alguma aqui, depois a gente volta, Não, tá? não tem problema. Vamos fazer um negócio bem Bem bacana legal. aqui. Isso. Ó, a próxima pergunta seria... O senhor é casado, né, no momento que eu... Isso eu sei. Isso. E o senhor tem filhos? Como que se desenrolou a coisa, o casamento, assim, digamos? Positivo, Anderson. Hoje eu sou pai de 3 filhos. O Eric, a Stephanie e o William, né? São 3 filhos, 2 homens e uma mulher, né? Até inclusive a minha filha me visitou essa semana, e um abraço pra você, filha. Me visitou, veio lá de Farroupilha me visitar, né? Os E 3 moram fora? E Ou... os 3 moram fora, né? sim. São todos praticamente gaúchos, né? Que Porque eu bacana. morei por muito tempo lá também, no estado do Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul. E aí, em 2015, eu retornei a Capitão. Então, estamos aí há 9 para 10 anos já em Capitão de volta, né? E quando eu cheguei a voltar em Capitão, por exemplo, aí casei aqui novamente. Hoje a minha esposa, já estamos aí há 9 anos juntos, praticamente, quase 10. Um abraço, minha esposa Neuci. Provavelmente ela está me assistindo, né? É impossível que ela não vai me assistir, né? Vai. Então, assim, mas sou casado, sou pai de 3 filhos e sou feliz. Posso dizer assim pra você, Anderson, pra mim é uma alegria, porque hoje todo o homem ou toda mulher, ela tem um sonho, ela tem um projeto de um dia, por exemplo, hoje vou chamar de você, Pode, é fica à um vontade. rapaz jovem, mas você tem um sonho, você tem um projeto de ser um pai, né? E eu também tive isso aí lá atrás e graças a Deus, Deus me graduou com essa benção de ser pai, né? Então ser pai de 3 filhos, mas infelizmente eles vivem longe de mim hoje. Sim, sim. Mas é isso, né? Começa os dois, né, sozinho e lá no final vai os dois sozinhos de novo, né? Exatamente. Os E já filhos. sou vovô. Olha só. Sou vovô do meu netinho que vai fazer 5 anos já também. Então assim, eu tô velho, rapaz. Bacana, bacana. Vamos seguindo. Mas eu sabia que o senhor era pai, mas não sabia de quantos. Ó, 3 interessante. Já filhos. uma notícia a mais. Não, mas é bom. Então, já contou um pouco da trajetória de vida, né? Nasceu em Nova Prata, teve aqui. Teve mais alguma coisa assim, uma experiência que o senhor passou que queira compartilhar aí com a gente? Na verdade, hoje, trajetória de Anderson, vida? assim, uma das grandes experiências para mim foi eu enfrentar a vida. Hoje, eu sempre até deixo aí, para quem está nos assistindo, até como que eu posso dizer aqui, uma forma de impulsar essa pessoa a nunca desistir. Por exemplo, nós viemos de família pobre e ainda somos pobres. Tu entendeu? Somos de família humilde, por isso que hoje me traz esse anseio dentro de mim, essa preocupação de estar sempre ajudando as pessoas necessitadas. Foi o que me incentivou as lives lá que eu falei lá no começo, trazer para a população, trazer para a notícia na primeira mão, né? Sim. E eu, por vir de família pobre, eu não tive muito estudo, nós não tivemos, como dizer assim, aquele apoio, aquela liberdade de hoje como tem hoje o estudo é tudo mais fácil, mas para nós na época nós tínhamos que andar 15 quilômetros a pé, com chuva, com frio, com geada, para estudar. E aí a dificuldade nossa também fazia com que nós não pudéssemos estudar para trabalhar, para ajudar nossos pais. Então assim, mas o que me levou a enfrentar todos esses problemas de frente é olhando sempre para aquele que está muitas vezes atrás de nós, abaixo de nós. Eu sempre pensei isso comigo, porque existem pessoas, quando nós achamos, Anderson, que está ruim para nós, existem pessoas com mais dificuldade e talvez estão mais contentes do que nós. Com esperança, né? Com esperança de vida melhor. E nós muitas vezes estamos ali com uma saúde enorme. E por um probleminha nós começamos a reclamar, porque não dá mais. Não. Nós temos que olhar para as pessoas que estão talvez pior que nós, mas estão ali com uma esperança de vida. Sim. Vamos pegar hoje uma das coisas, eu posso dizer assim, uma das maiores dor que eu senti hoje foi ver a minha mãe encarar a vida de frente, Anderson, e
sempre preocupada com as pessoas, que foi isso que implantou dentro de mim. E a minha mãe não teve nem aquele momento de morte dela foi uma morte tranquila, porque ela sofreu mais de 1 ano e meio com câncer, sofrendo, chorando de dor, e aquela dor passava pra gente porque a gente via ela sofrendo. Então isso ali pra mim foi uma das grandes coisas que me incentivou ainda mais. E a minha mãe sempre falou pra mim, antes dela morrer, ela falou assim: "Meu filho, nunca desista do teu sonho. Nunca desista do teu projeto". Então assim, é isso que me incentiva a encarar a vida de frente. Porque as dificuldades nós temos, mas Sim. também temos a certeza que nós temos que encarar a vida de frente para que nós possamos enfrentar todas essas barreiras Não desistir, e né? não Continuar com a desistir, esperança, exato. né? Então, para mim é um. E aí nós chegamos em Capitão aí com uma mala nas costas praticamente. Aí Sim. um vai procurar um emprego aqui, outro vai procurar um emprego ali. E assim a gente foi vivendo e estamos aí hoje, graças a Deus, dentro de Capitão. Com a minha família aí, só perdimos a mãe, mas os meus irmãos, meu pai, moram todos aqui, graças a Deus, todos com saúde e temos bem. Que bom, que bom. Aí o senhor tocou no assunto, tem quantos irmãos? Tenho 2 irmãos, 2 irmãos, bacana. todos homens. Ah, É. tudo, tudo. Vamos ver aqui sobre a vida, então, sobre. E acho que cortou aí, Thiago. Entendeu? Só um minutinho. Não, não. Voltou? Ao Aí. vivo é assim mesmo, né, Anderson? Isso, acontece, acontece. Tá ouvindo aí certinho, pessoal aí? Qualquer coisa, manda um comentário aí pro Thiago. É. Beleza? Então, assim, algumas experiências que o senhor já contou, né? Sobre a Isso. juventude, sobre trajetória de vida lá no Rio Grande também. E alguma experiência religiosa, assim, que o senhor teve? O senhor quer falar sobre? Vamos, seria legal até a gente, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa, Anderson, curiosa. Curiosa. É, Uhum. curiosa. Por exemplo, nós nascemos católicos, fomos batizados, fizemos a crisma, comunhão, tudo. Sim. Ou seja, todo o procedimento da religião católica, minha mãe sempre foi muito devoto a Nossa Senhora Aparecida. E aí a gente sempre foi criado naquele ritmo dos nossos pais. Mas a curiosidade me levou a conhecer, eu queria conhecer outros caminhos. Por exemplo, o evangélico. Uhum. Eu sempre trilhei, buscava, pessoas me convidavam, Tiririca, vamos lá, vamos fazer uma visita na igreja tal. E eu por muitas vezes assim disse não. Mas aquilo ali parece que foi criando dentro de mim uma vontade, uma, uma curiosidade, até posso dizer assim, de ir lá. Poxa, os caras estão me convidando, diz que lá é diferente, lá é isso. E aí acabei indo. Sim. Acabei indo fazer uma visita na igreja evangélica e acabei ficando lá. Acabei Bacana. gostando, né? Até da mensagem. Parece que aquele dia que eu cheguei lá, parece que toda a mensagem que o pastor pregava lá era direcionada a mim. Poxa, aí eu pensei comigo assim, falei, não, aqui é o meu lugar. E aí acabei virando evangélico também, né? E por muitos anos, durante 20 anos, eu fui evangélico. Agora faz uns 2 anos que aí que eu dei uma encostada no barco. Sim. Mas em 2014, antes para até para o pessoal entender, nós fomos consagrados a pastor na convenção, né? Em 2014 eu tive o privilégio de gravar um CD, né? Uhum. Então assim, hoje eu tenho uma bagagem no ramo evangélico hoje, por exemplo, eu fiz teologia, eu fui pastor, cantor, compositor. Então, assim, eu tenho várias músicas compostas por mim, vários cantores gravaram também minhas músicas, né? Até fico muito feliz por isso, porque quando você escreve uma letra de uma mensagem, que você venha transmitir essa mensagem, que essa mensagem venha tocar em corações, Venha dar esperança, né? venha dar esperança de vida, para mim é um privilégio. Sim, com Então, certeza. assim, várias pessoas gravaram minhas músicas, é, até quem não tem o meu CD, eu tenho lá uma caixa de CD, posso fazer uma doação para alguém que gostaria de ouvir um hino evangélico. Então, assim, a gente buscou esse conhecimento da área evangélica
até por curiosidade, que eu comecei lá no começo, mas depois eu entendi que a Bíblia é um GPS para que Sim. nós possamos chegar ao céu. Por exemplo, hoje muitas das pessoas têm, eh, por exemplo, não tem amor pelo próximo. A Bíblia é o manual, né? É um Tá tudo lá. manual. A pessoa fala, como que eu vou proceder de tal maneira? Tá lá, né? Tá lá, você Procura vai que lá tá lá. buscar, tá lá escrito, Isso. ó, ama o teu próximo, por exemplo, como a ti mesmo. Exato. Não julgueis para que não sejam julgados. Então, é várias fontes que você busca ali que você acha a resposta. Sim. E por mais difícil que seja hoje, Anderson, nós sabemos que nós vivemos hoje numa sociedade, num mundo contagioso. E se nós não tiver firmado em Cristo Jesus, provavelmente nós vamos perder. Provavelmente nós Jogar a vamos vida fora, né? nós vamos acabar perdendo em algum aspecto, né? Sim. Mas assim, quando isso não depende de religião, para que fique bem claro. Hoje nós temos que seguir Cristo Jesus, porque Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim. Então assim, nós vamos ter uma vida de eterna, nós vamos ter alegria em Cristo Jesus. E foi que eu fui buscar. E aí encostei o barco aí por um tempo, mas eu acredito aí que se for da vontade de Deus, nós vamos voltar e vamos fazer aquilo que nós gostamos. E além disso, Anderson, nós temos também um livro, uma apostila que nós escrevemos, que é um estudo para casais. Eu dava muitos estudos nas igrejas e foi muito aceito, até porque nós vemos hoje que muitas pessoas, muitas famílias estão sendo destruídas por falta de diálogo, por Sim. falta de conversar. Poxa, vamos sentar, o que aconteceu, o que eu errei, aonde eu errei. Ou seja, alguém precisa intervir nessa discussão, posso dizer assim, para dizer, não. É simples, é fácil de resolver. Não, porque a xícara estava aqui, eu mudei aqui. Não, tem que ficar ali. Então vamos trazer de volta, vamos deixar ali. Talvez por poucas coisas, hoje nós vemos Família famílias se destruída. destruindo. Uhum. Por falta de amor, por falta de carisma, por falta de diálogo. Então são Sim. vários fatores hoje que nós vimos famílias se destruindo por não ter, talvez, Deus no elo do casal, né? Mas foi uma experiência muito boa que eu busquei através do Evangelho, aprender a amar o seu próximo como a si mesmo, né? Exato. Então, assim, para mim foi uma grande experiência, não tem preço que paga isso. Gostaria de ter várias outras experiências, né? Mas essa para mim foi marcante. Bacana. Voltando, não, uma outra questão aqui. Bom, essa aqui eu vou deixar pro final. Tá. Vou deixar pro final essa aqui. Tranquilo. Vamos pra outra. Então, vindo dessas experiências da vida que o senhor teve, já contou aqui um pouquinho pra gente, queria perguntar, assim, os planos que tem pro futuro, mas antes disso, né, eu queria perguntar como que surgiu a empreiteira do senhor? Como que o senhor resolveu criar A empreiteira Tiririca. Isso, exato. Na verdade, Anderson, a empreiteira Tiririca, ela surgiu aqui em Capitão. Uhum. Mas por vários anos, por exemplo, quando eu saí da Camargo Correia, lá em Nova Roma do Sul, onde eu tenho casa lá, e aí me envolvi na política lá. Sim. Lá em Nova Roma do Sul. Uhum. Só que na empresa que eu era gerente da empresa, que daí eu saí da Camargo e fichei numa outra empresa lá, eu era gerente da empresa. Só que o dono da empresa era filho do prefeito da cidade. E aí eu recebi uma proposta do candidato oposto do lado do prefeito da cidade. E aí eles me fizeram uma proposta até meio que irrecusável. E aí eu falei, não, eu vou abraçar a campanha de vocês, porque daí eu era o coordenador da campanha deles. E pro final eles ganharam a eleição e a gente teve uma discussão com o dono da empresa. E aí eu falei para ele, não vamos envolver o meu trabalho, o meu profissional com a política. Sim. A política é uma coisa e o meu profissional é outra. Se você não está contente com o meu profissional, acertamos e eu paro por aqui. E foi o que aconteceu. E aí eu abri a empresa, a construtora Quilin, né?
Abri lá em Nova Roma do Sul, e aí a gente trabalhou, fez muitas casas, enfim, daí a gente foi para Farroupilha. Lá em Farroupilha a gente continuou trabalhando também sempre nessa área. E aí quando eu voltei para Capitão, a minha empresa era a Empreiteira Dias Limitada. Era Não, a outro. Empreiteira WJ, a Dias foi depois. A Empreiteira WJ, que daí eu fundei aqui em Capitão em 2017, Esporte Clube WJ. Que aí nós participamos dos Jogos Abertos em 2017 e nós ficamos em quarto lugar no geral. De 15 agremiações que teve naquele ano, nós Sim. ficamos em quarto no geral. Catamos um aqui, outro ali, e a nossa empreiteira, o Esporte Clube WJ, ficou em quarto lugar. E aí Bacana. a gente acabou mudando para Empreiteira Tiririca, porque era o que o pessoal me conhecia aqui. Sim. Porque se fala de Vanderlei, muitas pessoas não me conhecem. Isso que eu ia perguntar, já emendando então. Isso. Como que surgiu o apelido? Como que ficou tão conhecido, né? Eu quando cheguei ali, o pessoal falou, o Tiririca. Eu falei, meu homem, não sei nem o nome do homem. O Tiririca surgiu quando eu trabalhava na Mesas Torres. Sim. Né? Mesas Torres, nós trabalhava ali na época. E aí, hoje, o advogado, o Jorge Torres, ele trabalhava no escritório. Ali hoje ali, eu acho que é os negócios de sofá ali. E, Sim. e ali, daí eu pintava móveis, cadeira, mesa ali, eu ajudava na pintura. E eu, bem naquela época ali, surgiu a música da Florentina lá do Tiririca, né? O original. Sim. E aí eu lá pintando móveis lá e cantando a dita música do Tiririca lá, Florentina, e o Jorge Torres passou e falou, mas a Tiririca, né? E aquilo ali, o piazada começaram tirar sarro, incomodar, e eu fiquei meio nervoso na hora, e aí pegou o apelido Tiririca e ninguém quase me conhece pelo nome. Por isso que hoje eu uso a empreiteira Tiririca, por exemplo, até porque as pessoas dizem, o Tiririca lá, é o famoso Tiririca, como o cara me falou ontem, mas o Tiririca surgiu através do Jorge Storr, né, Jorge? Se você estiver assistindo aí, você é o culpado por tudo isso, né? Mas daí foi onde que nós criamos a empreiteira Tiririca, até pela base de conhecimento, né? Sim. E estamos aí. Bacana. Interessante. E começou levou tudo isso a começar as lives, né? Foi pela questão da esperança que o senhor comentou, né? Isso. Isso, lá no início. E o que te levou a essa parte já contou um pouquinho, mas a parte da política. O que levou mais, assim? O que incentivou o senhor? Hoje, Anderson, eu posso dizer assim que a política, ela tá na minha veia. Sim. Porque o meu pai, lá desde a época lá do Brizola, desde a época lá de Tranquedo Neves, enfim, vários, hoje, pessoas que deixaram um legado na política, o meu pai sempre foi uma pessoa, ele disse assim, não, nós temos que pensar no melhor. Meu pai sempre avaliava, né? E aí o pai sempre transmitia para nós. Se o pai dissesse assim, ó, amanhã é o dia de nós votar, fulano de tal é a pessoa que nós temos que votar. Então o pai orientava nós em quem ele acreditava. E Sim. aí a gente foi criando amor pela política. E aí quando eu decidi, por exemplo, quando eu entrei, para nós entender, quando eu entrei na igreja evangélica, por exemplo, a gente já trabalhou muito com assistencialismo, né? A igreja se preocupa muito com isso, a pessoa necessitada. E aí eu busquei isso. Busquei através da igreja ajudar famílias carentes. E aí eu percebi que muitas das vezes também eu não tinha aquele amparo suficiente para mim dizer assim, não, a igreja vai me dar o suporte e eu vou ajudar aquela família. E aí eu falei assim, não, eu vou partir pro lado da política. E aí eu comecei a trilhar a política. Porque Sim. através da política você tem mais anseio, mais amparo se você ir buscar, né? E aí eu comecei a ir atrás, buscar a me envolver na política. Tanto é que já começou isso lá em Anita, em Nova Roma do Sul.
Vou tomar um gole aqui porque... Sim, pode ficar à E vontade. aí, busquei lá, comecei em Nova Roma do Sul. Comecei a buscar. Entender a política, o que que é a política, o que que é uma lei, até onde a lei nos dá o direito, nos dá a garantia. E aí comecei a criar amor pela política. E eu vi que a política, hoje, todos nós dependemos da política. Por isso que é importante, Anderson, hoje, até nós incentivar os nossos jovens a participar da política. Sim. Porque hoje a política, sem a política, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Tudo gira, né? Tudo Quem gira tá em torno da governando política. que tá... Hoje, para você se criar uma lei, é um político. Para você sair de casa, é a política. Sim. Eu vejo muito isso, a juventude mesmo não se envolver, né? Não digo nem se envolver, mas assim, por exemplo, opinar, né? Que nem o senhor comentou, o pai orientava, né? Hoje em dia você não vê nem isso. A pessoa, você vai comentar alguma coisa, a pessoa, não, eu vou lá e voto em branco, É. voto nulo e pronto. Porque, na verdade, hoje a nossa política, Anderson, assim, eu posso dizer com toda a garantia, a nossa política hoje ela tá defasada. O que que é, o que que é defasada? Hoje as políticas, assim, muitas casas, por exemplo, a eleição passada eu fui candidato a vereador, e aí, muitas casas eu chegava, quando eu começava a falar da política, a pessoa já dizia assim, é mais um ladrão, é mais um que tá surgindo. Ou seja, hoje, no entender de muitos, não vamos aqui generalizar também, mas no entender de muitos, hoje a política é para ladrão. Sim. O senhor só vê um pouquinho pro lado ali que o microfone tá cortando. Isso. Mas aí, Aqui? show de bola. Aham. Ok. E Obrigado. aí, a política ela chegou a esse nível. Hoje ninguém quer participar da política. Sim. Porque acha que a política é uma coisa que vai trazer a tua imagem, ou seja, estaca zero. Mas enquanto nós, pessoas de bem, e quando eu falo em nós, eu me incluo junto, porque eu penso diferente. Hoje nós temos que pensar que a política, enquanto nós não participar, nós de bem participar, os errados vão mandando, posso dizer assim. Porque daí nós não participamos, não vamos lá na sessão da Câmara para ver quem que é o vereador que está apoiando o projeto, para quem que é o vereador que está votando contra, se o prefeito está executando, se o secretário de obra está trabalhando de acordo com aquilo que está colocado na sua mesa para fazer acontecer. Então, assim, quando nós começar a participar de todos esses anseios, de todas essas reuniões e começar a entender o que é a política, nós vamos agarrar amor pela política. Porque é um negócio interessante, eu posso dizer assim, porque eu vi lá em 2020, quando eu saí na rua pedir voto, que era diferente quando eu saía pedir voto para as pessoas. Por exemplo, eu vou apoiar o meu amigo, o meu candidato, e eu saía com uma tranquilidade de pedir voto para ele, porque se eu recebesse um não, não era para mim. E se eu recebesse um sim, também não era para mim, mas era para o meu candidato, né? Mas quando você sai, Anderson, pedir voto para você, é totalmente diferente, porque quando você ganha um não, muitas vezes, e a minha mãe sempre passou isso para mim também, o não você já tem de graça. Se você conseguir o sim, parabéns, amém por isso. Mas te deixa tão chateado quando você recebe o não, que você acaba pensando assim, poxa, eu vim com o maior carinho, com o maior amor pedir uma ajuda, um voto, por exemplo, e a pessoa me fala um não. Aquilo ali te desanima, dá vontade de você voltar para casa e dizer assim, não quero mais. Mas aí você tem que pensar que dentro do não você tem um sim. Tem 2, 3 sim. Pessoas que acreditam em você. Por exemplo, hoje as pessoas têm que acreditar. Quem é o Anderson? Quem é o Tiririca? Qual é a garantia que você me transmite para mim através da tua sinceridade? Qual é a garantia que o Tiririca está passando para a sociedade através do seu caráter, através da sua sinceridade? Então nós temos que avaliar vários fatores hoje de um político. Quais são os seus princípios? Quais são as suas intenções para que você possa fazer acontecer, fazer com que o eleitor acredite em você? Porque como é que você vai votar, Anderson, numa pessoa que você não acredita? Então, normalmente, é a mesma coisa que você ir na igreja e não acreditar em Deus. É a mesma coisa que você fazer uma comida e acreditar que aquela comida não vai satisfazer a tua fome.
Você tem que, todo o que você vai fazer hoje, você tem que acreditar que você é capaz, que você vai conseguir. Então, mais ou menos por aí. Né? Esperança. Voltando, exato. Entrando nesse assunto ainda, então, hoje é pré-candidato a vereador, Sou né? pré-candidato. Isso. Poderia comentar se algum projeto, algum plano para... Muito bem, Anderson. Foi uma pergunta muito boa. Até por sinal, porque esses dias eu estive visitando várias famílias, a gente está visitando, se apresentando hoje como pré-candidato a vereador. E por um momento ou outro, numas visitas dessas, alguém me perguntou: Tiririca, você hoje como um pré-candidato a vereador, qual seria o teu projeto hoje para Capitão Leão das Marques? E eu falei assim, o meu projeto é a tua necessidade. Porque hoje eu vejo assim, Anderson, que nós temos que criar um projeto baseado no que a população precisa, no que o eleitor precisa, no que a nossa comunidade precisa, no que o nosso município precisa. Porque Sim. se eu for pensar em mim e eu criar um projeto baseado no que eu quero, talvez eu não estaria aqui. Mas quando eu olho para a sociedade, quando eu olho para a população do nosso município, eu tenho que pensar no que ele precisa. Aí ele precisa de remédio, ele precisa de esporte, ele precisa na educação, ele precisa mais amparo aqui, mais amparo ali na sua estrada. Ou seja, em todas as questões, em todas as áreas, hoje nós temos pessoas que dependem, que necessitam. E muitas das vezes, eu olhando, focando isso, eu tenho que criar o meu projeto baseado no que eles precisam, no que eles estão necessitados. Então, assim, por isso que hoje eu visito famílias, hoje eu visito comércio, e aí me apresentando hoje como um pré-candidato. Temos aí a nossa convenção amanhã, até convidando, aproveitando o espaço aqui também, convidando a nossa população para participar amanhã às 5:30 da tarde, na Associação dos Quadros, temos lá a nossa convenção, né? Então, assim, mas aproveitando essa pergunta que tu me fez, Anderson, nós temos que pensar hoje no que a sociedade precisa. O que o filho precisa hoje para ir para o colégio? O que você precisa para ir trabalhar na empresa? O que o agricultor precisa para chegar até na cidade? Ou seja, nós temos que ter essa preocupação no que o eleitor, no que a nossa sociedade precisa. Por isso que eu respondi aquela pessoa naquele momento, que o meu projeto tem que ser baseado naquilo que ele precisa, naquilo que ele necessita. Ah, eu preciso de estrada, então vamos fazer um projeto, vamos criar um projeto que nós possamos fazer a tua estrada, para que quando chove você não fique ilhado, você não fique lá com problema, não poder chegar em casa muitas das vezes, porque o bueiro foi embora, porque a ponte foi embora, porque eu não consegui varar lá em tal lugar. Ah, o meu filho não tem dificuldade de ir no colégio por causa do ônibus, por causa disso, por causa daquilo. Então vamos trabalhar em cima disso para que o filho possa vir no colégio, que possa voltar. Hoje nós temos que dar garantia para o nosso eleitor, para a nossa gente do nosso município, o direito de ir e vir. Hoje eu vejo várias pessoas criando projetos, Anderson, em cima de fantasias. Hoje nós estamos aí prestes a disputar um pleito eleitoral novamente. Teremos vários candidatos aí, hoje aproximadamente, eu acredito 60 candidatos, mais 2 candidatos a prefeito, mais 2 a vice. Então nós temos aí 64 pessoas disputando qual é o destino de capitão. Sim. Mas se nós não pensar junto, sentar com a sociedade, ver qual é o anseio da população, qual é a necessidade da nossa gente, nós vamos criar um projeto, ou vamos criar, ou melhor dizendo, uma fantasia, e vamos entrar nos lares aí pregando mentiras. Por isso que a nossa política, ela ficou defasada por falsas promessas. Por exemplo, políticos que criam um plano de governo baseado não sei no que depois não consegue concluir o projeto que colocaram no plano de governo, talvez por falta de base de conhecimento do orçamento livre do nosso município. Se a base não começar correto, não vai Você pra tem que frente. começar por ali, Anderson. Nós temos que hoje ter um primeiro passo. Nós temos que ter o conhecimento do nosso recurso livre que o município hoje arrecada para nós criar um plano de governo.
Aí eu vou destinar tanto para a saúde, tanto para o esporte, tanto para a agricultura. Nós temos que destinar, nós sabemos a porcentagem que é destinada para cada área. Mas daí, no restante, nós temos que criar um plano de governo. Por exemplo, vamos criar um plano de governo para que possamos trazer viabilidade para a nossa sociedade, para que nós possamos botar mais remédio no posto de saúde, para que nós possamos trazer mais, ou seja, mais tranquilidade, mais agilidade para os nossos agricultores trazer o seu mantimento para a cidade. Hoje nós vimos várias áreas que nós precisamos investir o calçamento, investir o asfalto, investir a readequação, readequar as estradas para que quando chove não venha prejudicar nossas estradas. Então, assim, é esse tipo de coisa que nós temos que buscar, e é o que nós estamos fazendo hoje como pré-candidato a vereador, buscando qual é o anseio da sociedade, qual é a sua dificuldade, qual é o seu problema, para nós criar um projeto baseado no que eles precisam, para que nós possamos resolver de vez a vida da nossa gente, da nossa população, para que não venha nós levando de um ano para o outro e a pessoa sempre ficar naquela mesmice, esperando o milagre acontecer, e passa um ano, passa 2, passa 3, passa 4 e as coisas sempre continuam daquele mesmo jeito. Sim, sim. Muito bacana. Só vou pedir uma licencinha pra gente falar do pessoal que tá. Fica tranquilo. Aí. Exatamente. E eles são os caras que mantêm o nosso estúdio aqui, né? Mantém patrocina a live aí, né? Exatamente. Então, ó, aqui, ó, tem um pessoal bacana aqui, ó. Tem uma lista. Escreveu uma letra bonita aqui, ó. Então, o Grilo Auto Center, que tá aqui patrocinando a live do Tiririca, ali na Rua Piem, número 342, né? Ali aparece, tá? Mas vamos estar falando aqui o telefone lá da mecânica do Grilo, né? Auto Center, o 45, né? 999866292, para quem precisar lá. Temos também a mecânica do Vande, né? Tá lá no antigo salão do Nelson. Quem não às vezes mora mais perto lá, quer ir lá no Vande, então pode estar indo lá também. Temos o número aqui, ó, 988311971. Se precisar também tem o 988187484. Beleza? Temos a ArtCap, comunicação e gráfica, comunicação visual e gráfica, ó. Quem às vezes está precisando aí de uma logo aí, ó, pode entrar em contato com os rapazes lá. É no 999739647. Beleza? Vai aparecendo ali, ó. Se vocês precisar, daqui a pouco aparece ali. Lá da Águas Elevadas, ó lá, o Vander. Vander, ó, o homem tá engasgado aqui, ó, Vander. Tá faltando água. Manda água. Aí, ó, no 999298665. Beleza? Temos lá também o pessoal, o Salão do Urutu, ali em cima, né, na avenida ali, bem conhecido, né? É no 999160929. E os quadros e material de construção, se quer construir, né? Vai pensar em construir lá. Depois, quadro e material. 988154683. Da loja lá. Pode entrar em contato com a loja lá. Se precisar de outro contato, o pessoal passa lá também. Daí tem a Serraria do Itacir. Vai comprar material no quadro. Daí vai precisar as tesouras, né? As madeiras lá. Lá no Itacir. Lá no Alto Alegre do Iguaçu. No 998150566. Isso aqui que eu tô falando não fui eu que planejei, tá? Não, o homem aqui que falou já, eu tô copiando, tá? Beleza? Depois que pegou lá o material no quadro, que foi no Itacir, daí vai precisar construir, né? Daí entra a empreiteira do Tiririca. No 9... Vai lá e constrói, né? Vai lá e bota o negócio funcionar. 999300258. Beleza? E vamos lá, tem o Santo Tomé. Santo Tomé lá, quem quiser fazer um lanche lá, fica à vontade. No 998463445. O pessoal deu um atendimento lá especial. Acho que hoje é quinta, né? Foi quarta, né? Tivemos lá, comemos um rodízio lá, um negócio boa, bacana. Né? Bom mesmo. Valeu a pena. E aqui temos também o pessoal da LF Ferragem. Ferro e Aço. Olha aí, ó. O pessoal também tá apoiando aqui. Vai precisar dos ferros lá pra casa também, né? Vai construir a alvenaria? 998563146. Beleza? Se faltou alguém ali, às vezes aparece ali. Nós pedimos desculpa, mas vamos organizando aí. Beleza? No mais tá tudo certo. No mais é isso. E voltando aqui, então. Tranquilo? Vamos pra próxima pergunta aqui, ó. Fugindo um pouco
da política, Da né, que nós política. vinha falando. Mas assim, os planos para o futuro pessoal que o senhor tem? Tem algum plano para o futuro pessoal ou acha que por aqui tá bom? 3 filhos, família, tudo? Não, filho, a gente até pensou, Anderson, quando a gente casou lá com a minha esposa aí, a gente pensava até em ter um filho. Porque, por exemplo, minha esposa tem 3 filhos. Eu também tenho 3. E aí a gente pensou, poxa, vamos ter um nosso, né? Sim. Mas aí o tempo foi passando e acabou que agora nós temos muito velho, né? Então, assim, agora é só criar os netos. Eu acredito criar os netos. Se vir alguma coisa, tudo bem. Mas eu acredito que hoje o projeto para filho seria cuidar os netos. Mas Sim. a gente tem um projeto hoje aí de a gente sempre estar ajudando a sociedade. É a minha preocupação hoje, Anderson, assim, aí eu me É preocupo. ajudar A o minha esposa próximo. sempre fala assim pra mim: "Poxa, você tem dia que você não dorme, sempre pensando nos outros. Será que as pessoas pensam que você pensa em você? Poxa, mas eu não importa o que as pessoas pensam. O que importa é o que eu penso e o que eu quero fazer. Entendeu? O que as pessoas pensam depois, pra mim, isso não é diferente. Entendeu? Porque eu sempre penso assim, quanto mais crítica, quanto mais falar do Tirica, mais eu gosto. Fale de bem ou fale de mal, eu quero que fale. Ó, o Tirica tá incomodando. Que bom que eu tô incomodando. Né? O Tirica tá fazendo coisa boa, que bom que eu tô fazendo coisa boa. E quando eu tô fazendo coisa boa, é sinal que alguém tá sendo beneficiada. E se eu estiver fazendo coisa ruim, alguém tá sendo prejudicado também, né? Mas eu prefiro fazer coisa boa. Então, assim, mas o meu sonho hoje é que eu possa um dia, por exemplo, eu tive uma das oportunidades também muito, por dizer assim, muito graciosa até, em poder participar e pegar na mão daquelas pessoas que vivem na África do Sul, por exemplo. É, nós tivemos como dizer assim, criamos um grupo em Caxias do Sul e ali foi feito ali um lugar onde essas pessoas vinham de lá e era feito ali, era deixado ali e nós dava assistencialismo para essas pessoas. E para nós era muito gratificante quando nós chegávamos lá e aquelas pessoas olhavam para nós como se nós trouxéssemos fosse o Deus deles. Ou seja, nós estávamos trazendo para eles ali naquele momento uma comida, uma água, uma esperança de vida. E o que que eu penso hoje? O meu sonho hoje é que eu possa, talvez é um projeto meio que até meio cabuloso, mas o meu sonho hoje é que eu possa estar colocando na mesa das pessoas aquilo que eles precisam. Não sei se para mim talvez seria impossível isso, mas se eu comer pão, eu gostaria que o meu irmão comesse pão. Se eu pudesse comer uma carne, que o meu irmão também pudesse comer uma carne. Se eu construir uma casa, que ele também possa construir essa casa. Então, assim, eu sempre penso assim, Anderson, na igualdade social para todos. Por exemplo, o direito que você tem, o direito daquele colono que mora lá, por exemplo, vamos pegar aqui como exemplo a linha São Paulo, a Boa Esperança, umas comunidades mais distantes hoje do nosso município. Mas ninguém pode tirar o direito dele, dessa pessoa que mora lá, e menosprezar talvez essa pessoa porque o da avenida é mais importante para mim. Nós temos que trazer igualdade social para todos, o direito de ir e vir, né? Então assim, a minha preocupação é isso, que todos nós tenhamos o respeito naquilo que nós somos. Por exemplo, não é porque você seja um colono que você tem que ser desrespeitado por pessoas que vivem aqui na cidade. Nós temos que se preocupar que aquele que está lá nas profundezas lá do interior, e talvez é essa pessoa que vai trazer para nós o alimento para nós se satisfazer aqui na cidade. Então nós precisamos ter essa preocupação. Então hoje um dos maiores sonhos meu é que um dia nós possamos alcançar a igualdade social para todos. É impossível? Pode ser, mas não é difícil de nós fazer com que isso aconteça. Então hoje um dos maiores sonhos meu é que isso aconteça um dia. Igualdade social para todos. Bacana. Muito bom. Aquele negócio, né? A pessoa fala assim, não, vou mudar o mundo, né? Vou mudar o mundo. Mas se não começar ali do lado, né?
igualdade pro cara que tá do lado ali, tratar bem, tratar com Exatamente. respeito, como é que vai mudar o mundo, né? E inclusive, Anderson, não fugindo do assunto, inclusive eu fiz aí até um adesivo, como pré-candidato, eu coloquei lá no meu carro o início de uma nova política. Como é que isso pode acontecer hoje, Anderson? Nós precisamos iniciar uma nova política por onde? Por alguém. Alguém tem que iniciar isso. Mas se ninguém começar, nós sempre vamos vivendo essa velha política. Sempre vão vivendo aquela política lá que pessoas, porque eu não vou lá, não vou sair de casa nem para votar, porque porque ele é tudo igual. Não, nós temos que viver uma nova política, nós temos que criar essa nova política. Como é que nós vamos criar isso? Formando um grupo, formando uma corrente, pensando iguais, criando projetos juntos. Então é assim que nós temos que iniciar uma nova política, para que nós possamos mudar o cenário da política, para que nós possamos trazer para as famílias uma garantia de vida. Não uma mentira. Viveu ali. Porque aconteceu isso. Poxa, se nós temos a liberdade de entrar dentro das casas dessas famílias agora, daqui uns dias pedindo um voto de confiança, depois nós temos que voltar e agradecer, porque é esse o respeito que nós temos que ter com o eleitor. Então, assim, a nova política começa por esse caminho. Sim, sim. Muito bacana. Só mais uma licencinha, voltando. O senhor falou de casa lá. Eu esqueci do pessoal, apareceu ali. Da Imobiliária Ribeiro. Se você não quer... Às vezes quer comprar pronto, não quer fazer a casa, não quer pegar o material lá com o pessoal e tal. Tem Imobiliária Ribeiro. Vai aparecer ali o número, mas lá é o 998101570. Beleza? Tem o pessoal lá, o Luiz. Pode estar entrando em contato. Lá o homem vende tudo. Vende terreno também? Vende Olha tudo. Só que bacana. Eu vi ele esse dia, ele vendendo até galinha. Olha. Mas então, pega o terreno com o homem lá, pega o material no quadro, né? Contrata a empreiteira para construir. Pega a madeira lá no Alto Alegre. É uma corrente. Exato. É uma corrente. Começa aí, né? Então, mas assim, o senhor explanou bem, respondeu com clareza as perguntas que tinha se aqui. Eu ficar aqui alguma coisa que eu fiquei te devendo aqui, não, me perdoe também, né? Não, tranquilo, eu também, se alguma coisa, me perdoe aí, mas se tiver mais perguntas, pode meter ficha que nós somos Tauro aí, rapaz. Ó, eu tinha uma outra pergunta aqui, mas o senhor já respondeu ali junto, tá? Já foi incluído. Já foi incluído, então seria isso. Queria pedir pro senhor passar alguma consideração, alguma coisa assim que queira falar com o pessoal e tal, pode falar direto aqui, olhando aqui. Isso. Antes, na verdade, a minha maior consideração, minha maior alegria hoje é poder estar com vocês aqui, sendo entrevistado por você, sempre durante 3, 4 anos aí, praticamente, eu venho entrevistando pessoas. Eu nunca fui entrevistado. Então, assim, a minha alegria hoje é poder ser entrevistado por uma pessoa, um jovem, assim como você, com o mesmo pensamento, com o mesmo foco. Então, assim, eu tenho que agradecer a você, agradecer o Thiago, agradecer o pessoal que nos dá esse amparo, para que nós possamos ter esse incentivo, para cada dia nós assim, pensar nessas pessoas, pensar no teu direito amanhã depois, o que você precisa, o que teus filhos futuros vão precisar. Então, assim, a minha alegria só tem a agradecer a você, agradecer o povo, agradecer o público que sempre esteve comigo, sempre. Quando por um momento ali eu parei com as lives, quando nós estava com o Ford construindo aqui, que ele pensou em montar o podcast aqui, aí eu parei com a live um dia, encontrava pessoas na rua, ô Tiri, que as lives? Tu parou? Então assim as pessoas sentiam falta daquele momento, das 7 horas, das 7h30, ou 7h30 eu teria que estar ao vivo. Vamos lá assistir qual é o assunto. Entendeu? As pessoas ficaram curiosas em saber qual seria o assunto da quinta-feira. Sim. Então assim, para mim isso é uma gratificação enorme em poder estar através da telinha, através do celular, através do Facebook, transmitir para as pessoas quem é o Tiririca, quem é o Anderson, quem é o fulano, quem é o ciclano. Então, assim, isso é muito importante até para a sociedade hoje, Anderson, nós falar quem somos nós. Porque muitas das vezes, eu penso assim comigo, muitas das vezes você olhar para você e dizer, eu sou o Anderson, eu sou o Tiririca, mas o Thiago tá ali. Será que o Thiago tem a mesma visão que eu tenho de mim e que você tem de você? Talvez eu possa falar para você, eu falar pro Thiago que eu sou o Tiririca. Mas talvez no teu modo de ver é outra coisa.
conhece de outra forma. Conhece de outra forma, te vê de outra forma. Então, assim, por isso que eu sempre falo, eu gosto de ser avaliado pelas pessoas e não me avaliar a mim próprio. Bacana. Então, que o povo me avalie, temos aí, somos pré-candidatos a vereador pelo MDB, temos sonho, temos projeto, e se Deus quiser, e assim, e o povo quiser também, né, seja a coisa mais importante, né, nós vamos estar sempre na luta, sempre brigando pelo bem-estar de todos e pela igualdade social. Bacana. Eu quero também agradecer por estar aqui, por ter me convidado, né, para estar participando. Hoje teve, na verdade, foi muito bacana, né, mas foi através do imprevisto, né? Do imprevisto. Acabou acontecendo Exatamente. imprevisto, tinha um pessoal agendado, e acho que vocês chegaram até a ver alguma coisa quando vê, né, aí no Face, no Instagram aqui do Tiririca, mas fica para uma próxima oportunidade. E agradecer o pessoal que esteve aqui. Hoje conhecemos como que começou, né, as lives lá no começo. Exatamente. E foi como que começou no começo. Tá dando risada, né? Como que iniciou, né, o projeto, e muito bacana, muito bom conhecer melhor o senhor. E agradecer o pessoal aí que participou. E se quinta-feira temos aqui, se Deus quiser, Ao vivo. ao vivo, novamente. Um abraço. Até mais, um abraço.